Bora, nação, para as notícias do Flamengo, analisando agora o Zinho Pascoal, falando sobre a partida do Flamengo em cima do Vasco, 4-1. Faz o seguinte, já chega explodindo o dedo no like, compartilha o vídeo e se você não é inscrito, se inscreva e ative o sino das notificações. Créditos, canal ESPN, link na descrição. Vamos então aqui analisar as informações do Flamengo. Do Flamengo para ser o melhor em campo, a briga ia ser bem acirrada. O que me chamou a atenção, o aspecto físico, né? O Vasco ficou quase 10 dias treinando, o Flamengo teve um jogo importante contra o Fluminense, e mesmo assim o Flamengo foi mais intenso, parece que o Flamengo correu mais, principalmente no primeiro tempo, e o aspecto tático. Eu acho que o Barbieri errou na escalação, quando ele opta em colocar 3 zagueiros e abrir o meio de campo para um Flamengo que tinha o poder realmente nesse setor, né? Então, assim, 3 zagueiros para marcar apenas um atacante, que era o Pedro. E o meio de campo do Flamengo recheado de jogadores. Enquanto o Vasco tinha 2 jogadores no meio de campo, algumas vezes 3, o Flamengo povoava ali o setor e uma vitória convincente. Eu acho que méritos para o Sampaoli também, que fez o time ter uma atuação bem equilibrada ontem. Uma vitória que tem impacto positivo para o Flamengo no jogo da Libertadores e negativo para os dias que o Vasco tem pela frente, aí a semana cheia. Muitos dias pela frente esse Vasco da Gama para tentar uma vitória na próxima rodada. Já são 8 jogos sem conseguir vencer. Zinho do Camarote, meu vovô tetra abençoado, quero saber a tua opinião sobre esse jogo. Concorda com o capitão? O Barbieri errou na estratégia? Assim, vendo o jogo, né, o que aconteceu no jogo, sim. Não sei se o... Boa tarde. Agora é boa tarde, né, presidente? Presidente, boa tarde ainda. Boa tarde ainda, Capita, presidente, Dani, fã de esporte. Bem o que o Capita falou. Não sei se o Barbieri não trabalhou a semana toda pensando que o Sampaoli ia jogar com 3 zagueiros também, né? Sim. Que ele sempre estava utilizando esse sistema. E quando ele não tem o Léo Pereira, ele não optou por jogar com outro zagueiro ali, não botou o Pablo, não botou o Rodrigo Caio, enfim, zagueiros de alto nível também. E aí ele vai para um sistema que eu fico até à vontade, porque eu sempre tenho falado isso aqui. Eu prefiro o Flamengo no sistema com uma linha de 4 ali atrás, não de 3 zagueiros. Eu gosto do Ayrton Lucas de lateral, se apresentando, chegando. Quando o Ayrton Lucas fica lá na frente, já espetado, até facilita a marcação e às vezes ele joga de costas, que não é o forte do Ayrton Lucas, que é o jogador com a melhor regularidade no ano. Tanto é que foi para a seleção brasileira e fez outra partidaça. Ele optou, né, com a ausência de Everton Ribeiro, de outros atletas, começou com o Matheus França, que para mim fez um grande jogo também. O tempo que ele ficou em campo, o garoto foi para cima, se movimentou, personalidade, foi para 1 contra 1. E o Flamengo, ele foi ganhando dentro do jogo, todos os setores do campo. O início do jogo, até que a gente viu um Vasco tentando ser competitivo. Adiantou a linha, marcou, pegou, disputou. Eu lembro que no programa ontem eu falei muito isso, né, Dani? O Vasco, qual é a chance? É lutar, muita disposição, é muito confronto, é muita intensidade, é tentar competir muito para tentar igualar ou chegar próximo ao Flamengo, tecnicamente é muito melhor. Só que até nessa competição o Flamengo se ajustou e ganhou do Vasco em todos os aspectos e merecidamente. E se não tirasse o pé, poderia ter uma goleada histórica no Maracanã, até porque no segundo tempo o Flamengo baixou o ritmo. Quando você constrói 4 ali, né, logo no primeiro tempo de jogo, acaba condicionando o que vai ser o segundo tempo. O homem que controla o tempo neste programa, o presidente da resenha. Boa tarde hoje, né? Posso ir tranquila. 5h40 da tarde. Ninguém fala 5h40 da noite. É 5h40, é boa tarde, sim, então. Mas, enfim, boa tarde para você, Capita. Bom estar aqui conosco, abençoadozinho. Boa tarde para o fã de esporte que está nos acompanhando. Olha, o Vasco precisava mudar? Precisava. Aí, de repente, o Barbieri mudou algumas convicções que tinha, partiu meio de peito aberto para o tudo ou nada, mas pegou um Flamengo muito inspirado. Ele conseguiu isso durante 13 minutos, até que saiu o primeiro gol do Pulgar. Aí acabou a confiança, murchou o Vasco e aí o Flamengo cresceu, foi para cima e estava muito bem. E dando mostras aí, mesmo para quem não gosta do Sampaoli, que o time vai melhorar e vai deslanchar. Eu acho que o Sampaoli, eu fico ouvindo, mas não sei quem, mas é assim, ele é maluco, ele é louco, mas eu acho que está combinando com o time, então está tudo certo. E quando está ganhando, quem ganha tem sempre razão e acho que ele está muito bem. Nome do jogo para mim, Gerson.
Eu concordo. O capitão falou aqui, eu já ia perguntar na sequência. Quem seriam os nomes? Eu acho que o Pulgar tem se destacado muito e eu fico em dúvida se ele está se destacando agora ou se ele sempre foi esse jogador e não teve espaço também. Sim. Agora, o Gerson, do ponto de vista físico, da entrega de campo que a gente já tinha visto antes. Mas aí tá um negócio complicado, né, capitão? Que o Arrascaeta também deu 2 assistências, não sei. O Ayrton Lucas com 2 gols, um pro Pedro. Muita gente inspirada do outro lado pro Vasco pegar. Eu acho assim, com relação ao Pulgar... Eu não voto no Gerson que ele fez o pênalti. Sim. Foi pênalti aquilo? Foi meio pênalti, né, Zinho? Foi. Alzinho falou que foi, convicto. Pênalti. Pra mim foi pênalti. Vamos concordar. Pascoal não tá aqui, vamos concordar todo mundo. Foi meio pênalti, né? Eu achei meio pênalti também. Se tivesse 0 a 0, eu acho que não tinha sido dado. Mas volta aí pro teu raciocínio. Eu tô doido pra ter uma discussão, aí o presidente, já... Então tá, então não foi não. Pronto, vai. Eu acho assim, com relação ao Pulgar, ele tá fazendo... Hoje ele faz muito bem ao Flamengo. Demorou um pouquinho pra ele entrar nessa engrenagem, né? Eu acho que o Pulgar, ele é um pouco introspectivo, assim. Eu acho que demorou um tempinho para ele se sentir confortável dentro de um ambiente de trabalho. Um estrangeiro que vem, um time multivencedor, mas que hoje a gente entende o porquê dessa movimentação do Flamengo, a expectativa criada em torno dele. É um jogador que tem feito os movimentos corretos para a posição, né? Então tem boa saída de bola, consegue chegar à frente em alguns momentos, fez um belíssimo gol ontem, faz as coberturas corretas dos laterais, ajuda o sistema defensivo ali, principalmente os zagueiros. Então, assim, é uma escolha difícil. O Ayrton Lucas, ele, assim, é unanimidade, né? Ele vem jogando bem em quase todos os jogos, talvez o melhor jogador do Flamengo no momento, né? O que tem entregado mais, o Arrascaeta voltou a ter boas atuações. Eu acho que é importante, o São Paulo sempre cobra muita intensidade, né, Dani? Então a gente ouvia isso em momentos que o Flamengo estava vivendo momentos um pouco mais complicados. Mas ontem o Flamengo achou um equilíbrio, porque eu acho assim, entregou a intensidade os jogadores que tem para entregar. Então assim, o Pulgar, o Gerson, o Ayrton Lucas e os jogadores que pensam, os cerebrais também tiveram esse espaço. Então, assim, acho que o Pedro não teve uma grande atuação, mas também não fez muito esforço defensivo, não precisou correr tanto. O Arrascaeta ficou a ele, né, a responsabilidade realmente de criar as jogadas, né, descansar para que nos momentos que a bola caísse no pé dele, ele estivesse preparado. Então, é isso que eu acho que o São Paulo ele pode oferecer muito, extrair intensidade de jogadores que pedem isso, né, que são importantes fazer essa função, mas também deixar os jogadores de criação, quando o Everton Ribeiro estiver em campo, o Arrascaeta, o Gabigol, enfim, que esses jogadores pensem mais em jogar do que, de repente, ter que correr para trás. Tem opção, hein? Tem muita opção. A gente com o jogo de ontem, são vários jogadores ali que podem ser elogiados. Aqui, eu destaquei o Gerson, como poderia destacar outros. O Ayrton Lucas, eu acho o seguinte, na temporada de janeiro para cá, ele é o melhor do Flamengo. Se você pegar na média, né? Um jogo aqui, um jogo ali, até porque ele joga muito, então na média, né? Desde lá do Campeonato Carioca, e vem embora nos jogos, enfim, começa brasileiro. Então, na média, ele é o melhor. Esse aí, o Gerson que jogou, a gente começou a cobrar. Quando é que vai reestrear? Quando é que vai? Enfim, a Arrascaeta tá machucado, voltando. Uma hora o Gabigol joga, outra hora não. O Pedro, também falamos ontem, eu acho que continua sem muita inspiração. Não vi um Pedro que eu gostaria. Ontem, inclusive, eu brinquei, vai ter gol do Pedro, aí o Pedro Raul vai fazer, chuta na trave. Presidente, aí o outro Pedro fez. Não, mas o outro Pedro fez. Mas foi um presente para ele dar esse gol para ele, né? O gol é da Ayrton Lucas, né? Assim. E o Ayrton Lucas super modesto ali na entrevista coletiva. Não, o importante é que foi gol. Lógico, claro, mas enfim, não achei assim que ele teve uma participação que eu esperava que tivesse, o Pedro mais uma vez, mas um dia que o restante todo do time estava inspirado, então assim, não tem muito que criticar ninguém ali. Mas o Ayrton Lucas é a temporada toda, enfim, merece destaque, merece seleção, merece tudo mesmo, porque o momento dele é muito bom. Do outro lado, o Zinho vai resumir para mim, que eu vou falar que precisava de 5 jogadores, e ele vai falar, não, é 6, que é o Vasco. O Vasco tem que contratar. E aí, o problema é da SAF, não é do Barbieri. A única SAF que realmente prometeu que ia melhorar o time foi a do Vasco. O Ronaldo não chegou com esse discurso lá no Cruzeiro, não. Tem dívida, não sei o quê, aos poucos a gente vai equilibrando. Até mandou gente embora, que causou atrito, o goleiro, né? Que está no Fluminense, Fábio, né? Brilhando, o Fábio, enfim. O Curitiba está começando, o Bahia, está todo mundo assim.
O do Vasco, não. Vasco disse, já faz mais de um ano, no ano passado teve um Vasco e Flamengo, que houve uma declaração muito forte. É a última vez que o Vasco vai enfrentar o Flamengo com tanta diferença de orçamento. Vocês se lembram dessa frase? Exatamente. Sim. Diferença de orçamento seria diferença de elenco. Então havia mesmo a promessa de se gastar com jogadores. E isso está muito urgente. Aí estamos discutindo, parece que o Barbieri não caiu na reunião de hoje, não colocaram isso em pauta. Mas também agora, faltam, sei lá, 20 dias, tem mais essa parada da seleção, para começar julho e poder contratar. Aí você vai mandar ele embora e depois você traz meia dúzia para entregar na mão de outro técnico. Pô, dê a ele essa oportunidade. Eu continuo com ele lá. Mas ele sabe, a SAF sabe que tem que contratar. Muito recentemente, né, Zinho, o Brax vem dar uma entrevista bancando a permanência do Barbieri, assim. Ele pode ter errado, de repente, na estratégia de querer jogar de igual para igual, talvez com menos elementos fosse mais interessante montar um Vasco um pouco mais defensivo, né? Mas eu quero te ouvir em relação a esse Vasco e aí você já fecha dizendo quem foi o craque do Flamengo, porque, obviamente, não vou passar por essa sem te ouvir, né, Tetra? Eu acho que assim, ontem eu comentei muito sobre a estratégia de jogo, né? Cogitou-se que o Miranda não seria um terceiro zagueiro. Aí até a gente corrigiu, né, durante o programa, colocando ele como terceiro zagueiro, e foi isso que aconteceu. A estratégia dele era liberar os dois laterais, né? No caso, viraram alas, o Pumita Rodrigues, né, com o Piton pelo lado esquerdo. E como o Capita falou, ficou dois volantes que não são volantes, né? O Jair é um segundo homem e o Galaza é até mais meia do que volante. E três na frente, o Orediano, que não tem uma recomposição tática como o Peck tem, o Figueiredo tem. Então eu coloco na conta do Barbieri a derrota também de ontem. Os jogadores que estavam dentro de campo têm a responsabilidade, mas foi a escolha dele. Ele deixou jogadores que, para mim, poderiam povoar o meio-campo e competir muito mais com o Flamengo. Então, ele é responsável também. Não tem a matéria-prima, precisa de reforços. Isso a gente está falando desde a pré-temporada do Vasco lá nos Estados Unidos, que era um elenco que ia brigar do meio da tabela para baixo. Eu acho que tem que reforçar, principalmente com a SAF, com o poder financeiro. Teria que ter mais peças ali para o Vasco brigar mais em cima na tabela. Mas acho que no jogo de ontem, muito responsabilidade do Barbieri. A escolha tática, a formação tática e não fazer a leitura do jogo. Porque ele poderia mudar o sistema de jogo. Tá vendo que tá ruim o negócio, já poderia voltar no intervalo, tirar o terceiro zagueiro, povoar o meio-campo, colocar a molecada que recompõe, que marca mais, que briga mais, que compete mais, que era a chance do Vasco. Então passa pelas escolhas e durante o jogo também as mudanças. Então, assim, o Flamengo tem todo o mérito. Fez uma partidaça, principalmente no primeiro tempo. Até falei que no segundo, acho que tirou um pouquinho o pé. O Vasco voltou, tentou no início do segundo tempo uma reação, não conseguiu. Aí teve o lance do pênalti. Mas, nitidamente, o Flamengo não colocou o mesmo volume de jogo, que poderia ter sido mais pela qualidade técnica, que é muito diferente. Craque do jogo... o Gerson fez uma partidaça. Mas, assim, acho que... O forte do Flamengo foi vários jogadores jogaram bem. Exato. Então eu estou colocando o Arrascaeta, o Ayrton Lucas, o garoto Matheus França, o Pulgar e o Mauro Naves comentou do Pedro. Ele não fez um grande jogo individual, mas como o Vasco tinha 3 zagueiros, ele fez uma função que o Gabigol não faz. Ele ficou lá dentro da área prendendo esses zagueiros para o meio-campo ter a superioridade numérica que teve. Se o Pedro sai de lá e traz zagueiro para cá, tiraria o espaço. Quantas vezes você viu Arrascaeta e Gerson sozinho no meio campo para pensar e para criar? Muito pela obediência tática do Pedro de ficar lá dentro. Ele não fez um grande jogo tecnicamente. Tinha 3 caras com ele. Mas ele prendeu esses caras para outros brilharem e o Flamengo vencer. Né? Faltam os cruzamentos para ele chegar na área? Não sei se os cruzamentos, né? Ele é muito finalizador, ele tem muito característica de última bola, assim. Eu vejo o Gabriel se movimentando melhor, mas também perde muitos gols. E a sensação que dá é que com a maneira como o Flamengo joga hoje, ele não precisa de um centroavante tão fixo. Eu entendo e concordo com tudo que o Zinho está dizendo, acho que o Pedro tem um valor enorme, mas é difícil vê-lo rendendo muito mais da maneira que o Sampaoli posta o time dele.
Mas eu acho que isso, no decorrer do trabalho, eu acho que vai ter espaço para esse centroavante próximo da área. Porque, assim, é uma característica de jogador para esse elenco do Flamengo, que é um time que trabalha muito a bola, que gosta das aproximações, enfim. Então, eu acho que tem espaço para o Pedro, que nem ontem, por exemplo, ele não funcionou, porque em cima do que o Zinho falou, o Vasco colocou 3 zagueiros e parece que ficou bem definido, né? Então, assim, o Pedro não se movimentou, ele poderia, em algum momento, até buscar algum tipo de jogada, mas era uma referência, um jogador que prendeu 3 jogadores e abriu espaço para todo um sistema do meio-campo do Flamengo flutuar com total liberdade. Se o Gabigol, assim, eu vou completar em cima do que o Zinho falou, mas é que o raciocínio é perfeito. Se o Gabigol, por exemplo, fosse esse jogador ontem e ele fizesse as movimentações que a gente está acostumado a fazer, talvez o Flamengo não teria tanta facilidade. Porque ele ia circular, os zagueiros iriam avançar a linha normal, porque você não vai ficar com 3 jogadores adversários do Vasco parados ali atrás sem ninguém para marcar. Eu acho que poderia complicar um pouquinho esses espaços que o Flamengo encontrou com o Pedro como referência. Eu acho que é um trabalho. Eu acho que é possível o Flamengo jogar em alguns momentos com 2 atacantes, Gabigol e Pedro, e o Gabigol fazer essa movimentação. Pode ser que em alguns momentos o São Paulo opte pelo Gabigol. Então, assim, 2 zagueiros, um jogador um pouco mais de movimentação, abrir espaço para jogadores se infiltrarem, como aconteceu ontem, por exemplo, no gol do Gerson. Mas eu acho que mesmo o São Paulo gostando desses mecanismos de movimentação, eu acho que o Pedro não vive a sua melhor forma. Mas eu acho que dentro do dia a dia vão ser feitos trabalhos para que o Pedro consiga concluir mais em gol. Aí pega a coletiva do Sampaoli ontem para fazer a comparação, né? Gabriel e Pedro, volta a pergunta de se vai jogar junto, não vai jogar junto. Eu acho que ele deu uma subida no muro aí, o Sampaoli. Vamos ouvir. Eu mesmo. Son dos centrodelanteros diferentes. Uno un delantero más de área y Gaby es un jugador que sale a jugar. Então, são diferentes. Mas eu considero que Pedro tem muita capacidade de cara ao gol, muita. Então, tem que compreender o circuito de jogo desta nova ideia. O sea, tem que acercarse mucho más a la idea de este circuito que va a favorecer su capacidad goleadora. En cuanto a Gaby, es un jugador que históricamente Gaby es un extremo que se convirtió en 9, entonces sabe mucho para jugar, parte de un lugar diferente. Entonces comparar es difícil. Lo que o tiempo dirá es qué jugador, si pueden jugar juntos o cuáles de los dos pueden ser mejor para o time. Falou o que a gente fala todo dia, Dani, aqui. É isso aí, um é diferente, um é mais fixo dentro da área, o outro sai mais para jogar. O tempo vai dizer quem vai ser o titular absoluto, quando é que vão jogar os dois. Ou seja, não é o tempo, é de acordo com o adversário, ele vai estudando cada hora, ele vai falar, agora me cabe mais o Pedro, agora eu acho que cabem os dois, sabe? É isso, é coisa de técnica, ele está lá para responder, as pessoas repetem as perguntas. Sobre o Bruno Henrique, repetem também, quando é que vai jogar? Parece que o Bruno volta para ser titular, não é bem assim, gente. Agora ele está formando um outro time lá, ele está até sem saber se usa o Pedro, o Gabigol, se usa os dois, como é que usa o Cebolinha. Aí vem a pergunta, pô, mas você já usou mais o Cebolinha, agora você não usa. Eu acho que a cada jogo ele vai pensar um time, mas me parece que cada vez menos com os dois juntos. Acho que vai ter jogo que é para um, vai ter jogo que é para outro, e no momento já é mais para o Gabigol do que para o Pedro. Há um tempo atrás, quando o Pedro falou lá para o técnico, eu quero jogar de 9, estava no momento que a gente imaginou, olha, Gabigol, o momento é do Pedro. Se for para ser 9-9, quem fica de fora é você, com toda a história que ele tem. Hoje, o momento está mais para ele, na cabeça do Sampaoli, pelo que ele diz, do que para o Pedro. Mas é o tempo que ele diz, é assim, é um jogo... De acordo com o adversário, ele já falou. O Racing, por exemplo, Libertadores nessa quinta-feira. Quem será que vai ser titular no time do Sampaoli? Eu acho que vai ser o Gabriel também, mas a gente vai ver. Daqui a pouco, inclusive, vamos falar de Libertadores. Hoje tem Furacão em casa, Furacão e Libertad. Daqui a pouquinho, mais tarde, você vai acompanhar ao vivo aqui na ESPN. Também tem o Galo fora de casa, num jogo importantíssimo. Só pra gente fechar o Campeonato Brasileiro, acabou a rodada, então também tem quem são os melhores técnicos da rodada desse Brasileirão, segundo a votação do Bola de Prata. Vamos dar uma olhada aí em como é. Então é isso daí, nação. Tá aí as últimas informações do Flamengo. O Mengão, então,
volta nessa, se eu não me engano, na quinta-feira para jogar contra o Racing. Partida pela Libertadores da América. Então, deixa o like, se inscreva no canal, coloca a sua opinião nos comentários, o que você achou da vitória do Flamengo. Deixa o like e a gente se vê daqui a pouquinho no próximo vídeo.